Péssima ideia. Não é a primeira vez que eles tentam criar um imposto global. Eles tentavam antes criar um imposto global baseado no meio ambiente, depois em carbono, depois em uma obediência de uma série de coisas de desarmamento. Agora a questão de fortuna. E é isso que eles tentam viabilizar, essas estruturas supranacionais que, na minha opinião, não têm sustentabilidade nenhuma, senão para fazer propaganda de político e servir como um fórum aí de turismo coletivo aí desses líderes. Com relação ao tema imposto sobre grande fortuna, isso já foi tentado em vários países e faliram e voltaram atrás. Agora, vamos entender por que eles tentaram e faliu a tentativa. Primeiro, porque as grandes fortunas não ficam aguardando, como colocou aqui o Lobauer, não ficam aguardando a mudança da legislação. As grandes fortunas fogem muito antes. E se for olhar o caso do Brasil, é bem provável que todas as grandes fortunas do Brasil já estão praticamente fora do Brasil, ou seja, em estruturas extremamente complexas, fora do Brasil, em holdings, em trusts, que não tem a legislação brasileira simplesmente não tem o alcance. É por isso que eles pedem para o G20 fazer aí um apoiamento coletivo contra isso, porque o capital foge para onde tem aí a melhor condição de abrigo, melhor estrutura jurídica, onde tem estabilidade, onde não tem líderes como Lula. É exatamente isso que as grandes fortunas procuram. Procuram um esteio estável. Então, eles buscam Estado de Direito. Então, as grandes fortunas do Brasil já saíram do Brasil. Então, o que é grande fortuna, na verdade? Então, cada país vai ter sua métrica do que é grande fortuna. Se estabelecermos que, olha, a grande fortuna, um padrão mundial, é 5 bilhões de dólares, muito bem, estabelece aí 2% sobre 5 bilhões de dólares. Certamente que aí boa parte das grandes fortunas brasileiras já estão fora dessa tributação. Mas não é esse o caso. Eles começam a estabelecer cada vez graus menores de grandes fortunas. Coloca lá, hoje em dia a grande fortuna é R$ 1 milhão. É isso que eles colocam aí, 5 milhões de reais como grande fortuna. Isso já escutei debates aqui no parlamento. É um absurdo. Isso é uma penalização na classe média. Eles falam assim, a classe média com 5 milhões de reais. Olha, fica imaginando aqui alguém que recebeu uma herança, que de fato é um imóvel, que vale 5 milhões ou vale talvez próximo disso, e soma alguns outros ativos, pronto. Agora ele está tendo que pagar um imposto sobre tudo isso, um imposto com centenas de milhares de reais que vai ter que ser dedicado para isso, e ele vai ter que fazer como? Ele não tem o rendimento necessário, então existe um monte de empecilhos aí, porque esse imposto de grandes fortunas não é sobre as grandes fortunas, é para a classe média, depois poderem tributar cada vez mais a classe média. E os países abandonaram, por quê? Primeiro, que o capital foge. Segundo, porque as estruturas legais são extremamente complexas e não são nacionais, então eles estão fora da sua jurisdição. Terceiro, o custo de você fazer uma busca e uma avaliação do que é de fato uma grande fortuna, para ver, dizer, olha, se aqui tem ativos em Cayman, tem ativos na Suíça, depois tem propriedades nos Estados Unidos, propriedades na França, e quando você calcula tudo isso, o custo disso acaba sendo maior do que quanto você arrecadou daquela uma pessoa, daquela uma conta. Então, o custo é exorbitante de busca e avaliação por parte da Receita Federal. Foi por isso que os países simplesmente abandonaram. Eles não abandonaram a questão porque queremos aqui ter um abrigo sério para os empreendedores. Nenhum país pensa assim, porque os países são dominados por essa cabecinha de socialista que acha que o capital, sobretudo esse capital acumulado, ele tem que ser pulverizado. E o Estado é o grande distribuidor de renda. Então não foi por isso não, tá, meus caros? Não foi porque tem aí um país liberal querendo de fato se transformar em abrigo. Não, não foi por isso não, infelizmente, tá? Quem sabe a gente ainda vai ter isso em alguns lugares despontando. A verdade é, a maioria dos governos querem tributar as grandes fortunas, só que a parte prática já foi tentada, é muito cara, é por isso que a maioria dos países pularam fora, porque fica mal, fica muito mal, e na verdade se torna em um imposto para a classe média. Essa que é a grande realidade na prática.